Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, gerente civil da SA Soluções de Engenharia, e estou aqui para mais um Pergunta, Silvio Andrade. Hoje eu vou atender ao pedido de João Civil, tá? Que ele já vem me pedindo há algum tempo. Enfim, João, chegou a sua vez. E vou falar sobre o concreto pós-reativo. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Veja bem, sabe como é que fica fácil você entender qualquer assunto? É quando você entende os porquês e os detalhes. Sempre que você entende os porquês e os detalhes, você aprende aquele assunto. Então, se você quiser aprender os detalhes e os porquês da execução da estrutura de concreto armado, de cada fase, né, da forma até a desforma, entra aqui no link que está na descrição desse vídeo, né, o link do meu curso online, onde no meu curso eu lhe explico os porquês e os detalhes importantes da execução da estrutura de concreto armado, desde a forma até a desforma, para você aumentar a performance e ter um concreto com muito mais qualidade, muito mais durabilidade e com muito menos patologia, tá? Então, depois que acabar esse vídeo, dá uma olhadinha no link, lá tem um vídeo onde eu explico todos os detalhes, e na própria plataforma do curso nós temos o sumário, onde você vê tudo que nós podemos lhe oferecer, tá bom? Agora veja bem, quando o grão de cimento encontra a superfície do agregado, ele forma uma zona menos densa, uma zona mais permeável e menos resistente. Por quê? Porque nessa zona se concentra água e faz com que ele fique, esse grão de cimento fique com uma relação água-cimento muito grande. Então é aí exatamente o ponto fraco que existe no nosso concreto, é essa zona que nós chamamos o quê? Zona de transição. Então veja, a partícula de cimento tem mais ou menos de 10 a 20 microns. E é exatamente essa a espessura da zona de transição. Essa zona aqui, tá? Então essa zona aqui, ela tem mais ou menos a espessura do grão de cimento que você utilizou, tá? Então, o que acontece? Para que a gente possa melhorar o nosso concreto, para que a gente possa aumentar a qualidade do nosso concreto, o que é que começou a se estudar? Da gente pegar partículas menores que a do cimento e começar a associar essa granulometria para que uma partícula fosse preenchendo os vazios da maior, que preenche o vazio dessa outra, que preenche, ou seja, a gente pega uma sequência de partículas menores, que a gente faz o que? O empacotamento, e melhora essa zona de transição. Se a gente melhora a zona de transição, consequentemente a gente melhora esse concreto. E se, além de tudo, a gente coloca um material reativo, como é um caso de um metacaolin, como é um caso de uma microsílica, aí é que melhora mais ainda, porque também dá forma mais o CSH, tá? Então, veja que isso que foi feito, esse estudo e essa colocação na prática, foi quando desenvolveu o famoso CAD, o concreto de alto desempenho. Então, o concreto de alto desempenho nada mais é do que você melhorar a zona de transição entre a pasta e o agregado. Então, você percebe que no vídeo passado, quando eu falei dos materiais, eu disse que se você manter a relação o consumo de cimento e aumentar a quantidade de agregados, você diminui a resistência. Por quê? Porque você, neste caso, vai aumentar a relação da área da zona de transição com relação à área da pasta do cimento. Então você vê o seguinte, que com esse melhoramento dessa zona, você fez o concreto de alto desempenho. Aí veja, no final da década de 80, início da década de 90, começou a se pensar o seguinte: e se em vez da gente continuar melhorando essa zona de transição, a gente elimine essa zona de transição? Então começou a estudar e fez o seguinte: então vamos retirar os agregados normais do concreto e colocar pós-reativo, ou seja, pó-reativo. Então o concreto pós-reativo não é um concreto que tem uma reatividade posterior, é um concreto que é confeccionado com pó reativo. Tá? Então veja, como é confeccionado o concreto pós-reativo? Ele é utilizado com areia fina, certo? Pó de quartzo, microsílica, certo? Claro, e cimento, certo? Agora, para aumentar a ductilidade desse concreto, se coloca também fibra metálica. Então veja
que no concreto pós-reativo, a areia fina, que é menor do que a areia do agregado fino do concreto normal, passa a se comportar como um agregado grosso. Já o pó de quartzo e o cimento se comportam como o agregado miúdo, o agregado graúdo, o agregado miúdo, e a microsílica se comporta como cimento. Por quê? Veja, a areia fina para esse pós-reativo normalmente está entre 150 e 600 microns, tá? Então é muito pequena. O pó de quartzo ele tem o quê? Ele entre 5 e 25 microns. Já a microsílica é de 0,1 a 1 micron. Então veja que o cimento ele tem uma superfície específica em torno de 400 metros quadrados por quilo. Já a microsílica ela tem uma superfície específica em torno de 20 mil metros quadrados por quilo. Ela é da finura da fumaça de um cigarro. Então você tem isso aqui e a fibra você tem com ela de 13 a 25 milímetros de comprimento e de 0,15 a 2 milímetros de diâmetro. Então você não conseguiria executar um concreto pós-reativo com essa superfície específica tão baixa dos componentes sem um aditivo superplastificante de última geração, hoje utilizando o de policarboxilato, que pode ser que daqui a pouco chegue ao milhão, porque você precisa baixar a relação água-cimento. Então você percebe que você tem um concreto que ele não tem a zona de transição. Então ele tem uma grande resistência à compressão, grande resistência à flexão, tá? E também ductilidade devido também à presença das fibras, que você pode utilizar ele em diversas situações. Claro que ele tem as vantagens e as desvantagens. Então vamos ver quais são as vantagens. Primeiro vamos comparar o CPR, né, que é o concreto pós-reativo, com o CAD. Então imagine aqui um gráfico onde você tem permeabilidade das águas superficiais, tá certo? Que é o gráfico de permeabilidade das águas superficiais, que é a permeabilidade da água, 0,01 milímetro por segundo. Então você tem a escala aqui. Quando você pega o CAD e o CPR e vê essa permeabilidade a 14 dias, o CAD vai ter quase 3,5. Já o CPR ele vai ficar entre 1 e 1,5. Agora, com 28 dias, o CAD se aproxima do CPR, né? Então, mas o CPR também baixa muito. Então você veja que o concreto pós-reativo, ele é, o CAD é um concreto de alto desempenho e o concreto pós-reativo é um concreto de ultra alto desempenho. Tá? Agora, como eu ia falando antes, tem vantagens e desvantagens. Vamos ver quais são as vantagens do CAD, do CPR, desculpa. Devido à sua propriedade de alta ductilidade, ele sempre compete com o aço. Tá? Então, você tem uma viga de aço, você pode muitas vezes substituir por uma viga de concreto pós-reativo, como eu vou mostrar mais adiante. Os ingredientes finos tornam o concreto à prova de vazios e não ocorre vazamento de gás ou líquido. Então ele está sendo muito utilizado em usinas atômicas, né, para você conter os resíduos, porque ele é um concreto que tem uma densidade muito grande e uma resistência muito grande também. Há uma redução da carga morta da estrutura devido à maior capacidade de cisalhamento, juntamente com uma resistência superior. E os mesmos CPR têm grande resistência aos esforços sísmicos. Então você veja que isso aí são qualidades que são do concreto pós-reativo, devido a todo aquele processo de não ter zona de transição, de ser muito mais denso e ter muito mais resistência. Agora tem as desvantagens. Primeiro, os materiais de substituição dos agregados usados no CPR são caros e aumentam o custo do projeto. Então o custo metro cúbico do concreto pós-reativo e o concreto normal o concreto pós-reativo é 5 a 10 vezes mais caro. Agora nós temos que lembrar que a peça vai ser mais estreita, não vai ter a armação, então tem alguns detalhes que podem ser viáveis, ou até mesmo numa situação complicada, como certas estações de tratamento de produtos químicos, ou até mesmo usinas nucleares, como a gente já falou. As propriedades de longo prazo do concreto pós-reativo não são conhecidas, pois ainda está em fase de desenvolvimento. Tá? E outro, não há norma oficial para o projeto de mistura de concreto com pó reativo. Então essas são as desvantagens ainda, o custo muito elevado, então tem que se estudar mais ainda esse processo, e ainda não tem norma de execução, a norma do concreto pós-reativo. Então algumas obras aqui, essa aqui foi a primeira obra, Sherbrooke Bridge em Quebec, no Canadá,
em concreto pós-reativo. E como eu falei naquele processo de poder substituir estrutura metálica, aqui está uma estrutura metálica de aço e aqui com o CPR, concreto pós-reativo, que você percebe que só tem armação no ponto de tração. Tá? Então é isso aí que eu queria falar para você sobre o concreto pós-reativo. João, espero que você tenha gostado, né? Depois de tanto tempo que você vem me pedindo para falar sobre o concreto pós-reativo. Espero que você tenha gostado e tenha entendido. Qualquer dúvida é só entrar no canal e fazer a pergunta, ok? Então, se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se não é cadastrado no canal, se cadastre e ative o sininho. Todas as vezes que um novo vídeo entrar, você será notificado. E aproveite, pegue esse vídeo e divulgue na sua mídia social para que mais pessoas comecem a trocar ideias sobre a engenharia civil, que a gente possa melhorar cada vez mais a engenharia civil nesse nosso Brasil. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá.